A voz que você ouve não é sua, é uma ilusão criada pelo seu crânio. Sua voz real não é a que você escuta. Quando você fala, ouve sua voz de dois jeitos. Um, pelo som que sai da sua boca e volta para seus ouvidos. 2, pelas vibrações nos ossos do crânio, que alteram o som. Por isso, quando você ouve uma gravação da sua voz, ela soa esquisita, porque é essa voz que o mundo escuta, e não você. Quando falamos, as vibrações das nossas cordas vocais viajam diretamente pelos ossos do nosso crânio e mandíbula até o nosso ouvido interno, cóccleo. Essa condução através dos ossos tende a realçar as frequências mais baixas, fazendo com que nossa voz pareça mais grave e ressonante para nós mesmos. Ao mesmo tempo, o som também sai da nossa boca, viaja pelo ar e entra no nosso canal auditivo. Este é o som que as outras pessoas e os microfones captam. A voz que percebemos de nós mesmos é uma combinação dessas duas vias. Quando ouvimos uma gravação, estamos ouvindo apenas a condução aérea, sem o reforço dos graves da condução óssea. Por isso, a voz gravada soa mais aguda, mais fina e, para nós, estranhamente diferente. Em suma, a voz que você ouve na sua cabeça é um mix de áudio exclusivo para você. A voz na gravação é a sua voz pura, como o resto do mundo a ouve. O choque é perceber que a nossa percepção pessoal é, na verdade, a exceção e não a regra. Nos seus sonhos, você nunca vê o começo, porque o cérebro já te joga direto na loucura. Você nunca percebe quando um sonho começa. Já teve a sensação de que o sonho simplesmente começou do nada? Você nunca lembra do momento exato em que começou a sonhar, apenas aparece já no meio da história. Isso porque os sonhos não seguem a lógica do mundo real. Eles surgem no meio da atividade cerebral, sem começo claro, e com absurdos que o cérebro aceita como normais. O sonho é uma colagem, não um roteiro linear. Um sonho não é construído como uma história, com começo, meio e fim. Ele é mais como uma colagem caótica que o cérebro tenta transformar em uma narrativa. Os materiais para essa colagem são fragmentos de memória do dia ou de anos atrás, emoções e ansiedades, estímulos físicos, como sentir frio, vontade de ir ao banheiro ou ouvir um som do mundo real. O cérebro pega esses pedaços desconexos e os costura em uma espécie de filme. Mas como esse processo de costura não é lógico e acontece sem a nossa consciência crítica, nós não percebemos a montagem. Nós só experimentamos o resultado final, uma cena já em andamento. Portanto, você está absolutamente correto. Você nunca vê o começo de um sonho pelo mesmo motivo que não questiona estar conversando com seu falecido avô em cima de uma baleia voadora. A parte do seu cérebro que se importaria com isso está dormindo profundamente. Você tem um ponto cego na visão, e seu cérebro esconde isso de você todos os dias. Cada olho tem um ponto cego, um local na retina onde o nervo óptico se conecta ao cérebro. Nesse ponto, não há células fotossensíveis. Ou seja, você não enxerga nada ali. Mas seu cérebro é tão eficiente que ele preenche esse buraco com o que ele acha que deveria estar ali, usando o que está ao redor como referência. Faça o teste agora. Descubra o ponto cego dos seus olhos, e veja como seu cérebro te engana todos os dias. Feche o olho esquerdo. Isso mesmo, só com o olho direito aberto. Se for mais fácil, segure o olho com a mão. Agora, olhe fixamente para a bolinha verde que está aí na esquerda da tela. Não desvie o olhar. Mesmo que você queira olhar para a bolinha vermelha, mantenha o foco só na verde. Se não fixar bem na bolinha verde, não vai funcionar. Enquanto você mantém o olhar fixo, traga o celular mais ou menos à distância de leitura, uns 30 ou 40 centímetros do rosto. E agora vem a parte mágica. Aproxima o celular bem lentamente para frente, se aproximando do rosto, mantendo reto. Vai chegar um ponto em que a bolinha vermelha simplesmente vai sumir da sua visão. Ela desaparece. Não porque você piscou. Não porque ela saiu da tela. Mas porque ela entrou exatamente no seu ponto cego. Isso tem um detalhe surpreendente. Seu cérebro esconde isso de você. Ele inventa o que deveria estar nesse buraco, preenchendo com o que está ao redor, como se fosse uma edição automática da realidade. Seu nariz alterna a narina principal sem você notar. Embora pareça que você respira igualmente pelas duas narinas, na verdade uma sempre está mais ativa do que a outra. Esse fenômeno se chama ciclo nasal. Ele acontece a cada 2 a 6 horas, quando os vasos sanguíneos dentro do nariz se alternam em tamanho, deixando uma narina mais aberta e a outra mais fechada. A narina que está descansando, mais fechada, tem tempo para se reidratar e limpar as partículas que filtrou.
Isso evita que o interior do nariz fique seco e danificado pelo fluxo constante de ar, funcionando como um sistema de manutenção. Você só percebe quando está gripado ou com uma narina entupida, mas isso acontece o tempo todo, até enquanto dorme. Você encolhe enquanto vive e cresce quando dorme. E nunca percebeu. Você encolhe e cresce todos os dias. Ao acordar, você é cerca de 1 a 2 centímetros mais alto do que à noite. Isso acontece porque, enquanto você dorme deitado, a coluna vertebral se descomprime. Durante o dia, a gravidade comprime os discos da coluna, fazendo você encolher levemente. É um processo natural, invisível e diário. Você vive no modo cinema, com cortes que o cérebro faz e você nunca vê. Seu cérebro apaga o piscar dos seus olhos. Você pisca cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Isso dá mais de 20.000 piscadas por dia. Mas você percebe alguma? A verdade é, não. Porque o seu cérebro apaga a imagem durante a piscada para não te atrapalhar. É como se ele desse um corte seco no seu vídeo da vida real, sem que você perceba. É por isso que o mundo parece contínuo mesmo com tantos apagões visuais por dia. Seu corpo fala com você, mas você só escuta quando ele grita. Seu estômago faz barulho mesmo se você não estiver com fome. Aqueles sons estranhos na barriga nem sempre significam fome. Na verdade, eles são causados pelos movimentos do intestino e do estômago empurrando comida, líquidos e gases. O nome disso é borborigmo, e acontece o tempo todo, mas você só nota quando está em silêncio. Seu corpo descarta cerca de 30.000 a 40.000 células de pele por minuto. Em um único ano, você perde quase 4 quilos de pele morta. Mas o mais estranho, a maior parte dessa pele se desintegra no ar ou vira poeira dentro da sua casa. Sim, aquela camada de poeira no móvel, no ventilador ou no canto do quarto, em boa parte é feita de você mesmo. É como se você estivesse desmanchando aos poucos e preenchendo o ambiente com partículas do seu próprio corpo, sem perceber. E isso acontece com todo mundo. Ou seja, você também está respirando pele dos outros em locais fechados. Seu cérebro mente para você o tempo todo, e você acredita sem perceber. Você confia nas suas lembranças, pois saiba, boa parte do que você lembra pode nunca ter acontecido exatamente daquele jeito. Isso porque sua memória não funciona como um gravador que registra fatos. Ela é reconstrutiva, não reprodutiva. Ou seja, toda vez que você se lembra de algo, seu cérebro recria a memória do zero, usando fragmentos, sensações e suposições. E, nesse processo, erros são inseridos sem que você perceba. É como abrir um arquivo, fazer pequenas alterações e salvar por cima do original. Com o tempo, você acredita numa versão da história que não é 100% real. Alguns exemplos estranhos disso. Você pode jurar que viu uma pessoa num lugar, mas ela nunca esteve lá. Pode lembrar de uma conversa, que teve palavras diferentes da sua memória. Ou até lembrar de momentos da infância que foram contados por outras pessoas, mas que seu cérebro adotou como se fossem seus. Isso tem nome: falsas memórias. E o mais assustador? Todos nós temos. Todos os dias. Seu cérebro está sempre tentando fechar as lacunas da realidade. E, no meio disso, cria verdades que você nunca vai desconfiar que são mentiras. E aí, quantas dessas coisas você já percebeu no seu dia a dia? Ou será que todas passaram batido? Como tantas outras que a gente nem imagina. O mundo tá cheio de detalhes estranhos, curiosos e até meio assustadores, e a maioria a gente só nota quando alguém aponta. Se você curte descobrir essas bizarrices escondidas na rotina, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nada que o mundo anda escondendo de você.